O Frente a Frente está no ar e nessa quadra política e econômica terrível que o Brasil está vivendo, eu pensei em conversar hoje sobre política. Nós estamos aí há praticamente 3 meses das eleições municipais, com o nosso prefeito preso. Então eu passei a noite pensando quem eu iria convidar para me conversar sobre política. E aí pensei numa pessoa que tem uma larga experiência política, porque foi vereador em 3 mandatos, por mais de 10 anos, passou por 3 prefeitos, Pedro Santos, Moacir e Antônio Lafeta Rebelo, foi presidente da Câmara e no mandato de Jairo foi diretor do PROCON. Então tem uma vasta experiência, conhece a política de Montes Claros profundamente. Eu estou falando do advogado Deoswaldo Santos Pena. Deoswaldo, nós conversamos já no Frente a Frente há 4 anos atrás. Não tínhamos nem esse cenário, foi lá no seu escritório. Lá no nosso escritório. Então vamos conversar um pouco de política? Tranquilo, é um prazer e uma satisfação muito grande estar aqui nesse seu programa que é uma comprovada audiência e você como um jornalista que já prestou e presta relevante serviço a Montes Claros, que eu tive a honra de, quando fui vereador, ter a sua presença fazendo a cobertura do Legislativo e sempre com a sua opinião assim, muito marcante através da sua coluna no jornal. Então, para mim, soma muito estar aqui falando com você. Ô, Deoswaldo, você foi vereador passando por 3 prefeitos e no mandato do prefeito Moacir Lopes foi um mandato meio turbulento também. Um mandato que teve o assassinato de Teninha e o prefeito era um dos suspeitos, depois se comprovou que não tinha sido ele. Foi quando se aprovou a taxa de iluminação, que na época causou um rebuliço grande, que ninguém queria pagar a taxa de iluminação. E outro problema também que gerou muita controvérsia na época, que foi entregar a CAENC o serviço de concessão de água e esgoto para a Copasa. Ninguém sabia o que era a Copasa, todo mundo acostumado com a empresa municipal, então foi um mandato turbulento. Mas nunca se teve na história de Montes Claros um prefeito preso. Como é que você está vendo essa situação política aí com o prefeito Rui Muniz preso? Ô, Jorge, eu nasci E na véspera da eleição, quase. Eu nasci politicamente no período do arbítrio, quer dizer, na época da ditadura. E participei efetivamente por 2 mandatos, 10 anos, 4 anos quando o prefeito foi Moacir Lopes e 6 anos com o Antônio Lafeta Rebelo, no período que eu fui presidente da Câmara. No período de Moacir, conforme você já narrou, foi realmente um período muito difícil, muito turbulento, porque houve vários fatos que ocorreram que contribuíram para que o clima ficasse realmente conturbado em Montes Claros. Moacir era uma pessoa de temperamento forte, tinha às vezes assim, aquela maneira, assim, às vezes destemperada de tomar suas decisões, mas no fundo era um homem bom. Era uma pessoa que eu fui o seu líder na Câmara Municipal e tive com ele assim, um relacionamento muito bom, muito respeitoso. E ele me deu plena autonomia para fazer o trabalho que eu fazia no Legislativo. Tanto é que algumas vezes eu cheguei a discordar dele em algumas situações e até criticar a administração e tomar posições assim, realmente, que demonstravam a nossa independência. Mas sempre chegava a bom termo. No que tange a questão da taxa de iluminação, que você disse, realmente eu fui um dos signatários e um dos que aprovaram a referida taxa, porque naquela época, Jorge, Montes Claros tinha uma situação muito difícil. Praticamente a prefeitura não tinha, a arrecadação era mínima. E a cidade crescendo, expandindo, principalmente com o advento da Sudene, que veio instalar em Montes Claros um parque industrial fantástico, que depois nós tivemos aquela... Os bairros tudo sem luz. Os bairros sem luz. Então, a prefeitura não tinha como se expandir, estender as redes de iluminação para atender essa população, inclusive que estava vindo para Montes Claros, fruto daquele período industrial que a cidade estava experimentando com o advento da Sudene. Então, naquele momento, a taxa de iluminação foi realmente uma questão de necessidade para o município. Então, nós aprovamos. Para aprová-la foi uma guerra doida, né? Foi realmente, inclusive, um desgaste. O PMDB contra. O PMDB explorou muito para proporcionar um desgaste político para a gente, dizendo que estava querendo oprimir a população. Mas depois a própria população entendeu que a aprovação da taxa foi benéfica quando eles receberam a iluminação, que praticamente já não tinham mais esperança de
que isso acontecesse em função da falta de condições da prefeitura. E teve também o problema da concessão do serviço de água e esgoto, né? E que você, inclusive, tinha sido presidente da CAENC. Fui o último presidente, inclusive. Nós chegamos num ponto tal que nós tivemos que adquirir naquela época um caminhão-pipa para abastecer a parte alta da cidade, porque A água não chegava lá. a água não chegava. Então, chegou um ponto que estrangulou ou concedia para a Copasa a condição de assumir o acervo da CAENC, o serviço de concessão municipal, ou então Mosclar ia ficar numa situação praticamente insustentável no que diz respeito ao abastecimento da água. Foi também um estado de necessidade a transferência naquela época. Mas como é que você vê hoje aí o nosso prefeito preso? Lamentável, né? Sob todos os aspectos. Nunca aconteceu na história. Sob todos os aspectos, é realmente lamentável. Agora, o que eu analiso assim, friamente a questão, Jorge, eu acho que houve assim, um certo exagero nessa medida de prisão do prefeito Rui Muniz. Porque, como advogado criminalista, que militei por muitos anos, eu entendo o seguinte: no caso específico do prefeito, que tem endereço certo, residência fixa, é prefeito da cidade, quer dizer, tem emprego certo. Não tem motivo nenhum para fugir da cidade, porque pelo próprio fato de ser prefeito. Então, não teria nenhum prejuízo para o processo que foi instaurado contra ele. Pois é, não teria nenhum motivo, nenhum prejuízo se concedesse a ele a liberdade provisória para, em liberdade, promover a sua defesa. Inclusive, eu acho que a prisão preventiva foi um exagero terrível, porque poderia ter sido, vamos dizer, decretada a prisão temporária, que poderia até ser prorrogada. O prefeito foi preso, prestou depoimento, fizeram a busca e apreensão daquilo que eles achavam que era necessário. Então, eu acredito o seguinte: a continuidade dessa prisão, a prisão específica dele, foi em função, talvez, de ter desatendido aquilo que que o juiz havia decidido sobre uma questão de retenção de verba. Mas a manutenção da prisão, a gente já vê que já é mais uma questão mais política e que a gente sente que não haveria necessidade dessa manutenção, porque o processo poderia continuar normalmente e ele não iria, de forma alguma, ele não é nenhum bandido para dizer que vai sair, vai matar a gente para fazer isso ou aquilo. Não é pessoa de alta periculosidade, não traria nenhum prejuízo para a ordem pública. Então eu vejo essa prisão mais uma questão política. Tem que cortar, mas o comercial está chamando. Vamos para o comercial e nós continuamos. E no próximo bloco quero saber de você como é que vai ser a eleição sem o Rui candidato. Um instantinho.